Olá, então agora estamos na nossa quinta teleaula, né? Nossa, é um prazer imenso estar aqui com vocês e quero agradecer, né, esse percurso que a gente está fazendo nesse nosso curso de técnicas avançadas de programação web e eu vou passar a palavra para o professor Alan. Boa noite, caros alunos dos polos. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, que é a utilização de recursos de internet, API, REST e alguns outros assuntos. Então, essa noite é interessantíssimo que vocês acompanhem, tentem o máximo absorver as informações, os conteúdos, pois vai ser de grande auxílio no que já foi estudado. E com certeza nós vamos avançar cada vez mais. Espero que vocês continuem pesquisando, continuem buscando informação extra na internet, em tutoriais, para avançar mais no conteúdo. Vamos lá, professor. Obrigado. Então, a gente fica aqui, eu e o Alan, né, trabalhando as noites em claro, né, para trazer o material. Eu acho que essa teleaula é bem bacana. E vamos para os objetivos da aula, vamos aqui para o quadro, né? Então hoje o objetivo da nossa teleaula é conhecer sobre arquitetura SOA, né? Exprimir o que é Web Service, entender o que é e para que serve uma API e compreender o que é um estilo REST. Bom, o que é arquitetura orientada a serviço, né? SOA, né? Então aqui está em português, né? Service Oriented Architecture é uma abordagem arquitetural corporativa que permite a criação de serviços de negócio interoperáveis e que podem facilmente ser reutilizados e compartilhados entre aplicações e empresas. Bom, esse aí na verdade, o Gartner Group fez essa colocação sobre o que é SOA, né? Então, hoje em dia, várias empresas precisam padronizar os seus serviços, né? Então, as empresas vão crescendo, as aplicações vão crescendo, e geralmente, quando eles contratam um arquiteto ou um engenheiro de sistemas, ele vai até a empresa e ele verifica aquele aglomerado de softwares, de aplicativos que estão rodando, e esses aplicativos, eles fazem várias funções. Por exemplo, eu posso consultar um CEP, verificar um extrato bancário, mas veja bem, só que eu preciso ter esses aplicativos, essas aplicações, elas têm sempre informações em comuns ou que podem ser compartilhadas entre aplicativos. Então, na ideia da engenharia da arquitetura, o SOA veio para unificar o sistema dessas aplicações. Então, hoje em dia eu posso conseguir informações porque eu consigo fazer uma arquitetura em que me permite buscar as informações de uma forma mais centralizada. Ok? E, na verdade, aqui no quadro, a arquitetura SOA é baseada nos princípios da computação distribuída e utiliza o paradigma de request-reply para estabelecer a comunicação entre sistemas clientes e os sistemas que implementam os serviços, tá? Então vejam bem, o serviço request reply é porque eu tenho quem consome a aplicação, né? E o serviço cliente. O serviço cliente são aplicações da empresa, qualquer tipo de aplicação da empresa. E esse aplicativo da empresa, geralmente ela tem um software cliente e um software servidor. Então quem consome a informação, o consumidor mesmo, que consome aqui essa parte do sistema, ele necessita acessar um serviço cliente para acessar realmente o serviço da empresa. Por exemplo, eu vou citar o Facebook, por exemplo. Você tem aplicativos que você pode curtir como YouTube ou algum canal de uma figura pública, de um ator, de uma atriz. Então, isso tudo, eles geralmente fazem serviços REST para fazer isso, ou fazem um tipo de SOA, né? uma arquitetura orientada a serviço. Eu tenho um serviço cliente que vai buscar o serviço dentro do Facebook.
e eu sou o consumidor daquele serviço, né? Então, as implementações que existem são, a cada serviço implementa uma ação como acesso aos dados de endereços ou CEP, visualizar um extrato bancário ou fazer uma reserva online de voo. Todo esse tipo de informação que você vai buscar, ele vai utilizar um tipo de SOA, um tipo de serviço orientado à arquitetura. Você precisa consumir alguma informação, e a empresa tem vários aplicativos, vários softwares, né, vou dizer assim, várias aplicações, e que tem essas informações prontas para serem compartilhadas em modo público, né? Afinal, porque nós temos dois tipos de informação. Eu tenho uma informação que eu posso publicamente revelar, isso normalmente ao público, e eu tenho uma informação privada, né? Eu tenho uma informação que necessita de uma autenticação, né? Geralmente é um SSO, é um Single Sign-On, que eu preciso acessar aquele sistema e receber alguma informação. O que você vê geralmente quando você entra no Google e você tem vários serviços do Google. Você, por exemplo, lá no seu navegador, você colocou seu usuário e senha, você vai acessar o seu e-mail, você vai ter uma conta atrelada no YouTube, você vai ter o seu Google Docs, enfim, uma série de serviços vão estar acoplados com a sua autenticação. Então, nesse cenário que está aqui no quadro, eu tenho um camaradinha lá, né? Parece o Alan, né? Aqui, ó. Acessando o computador. Aí ele faz uma requisição HTML, né? Ele vai lá no HTML, faz a requisição para o servidor. Esse aqui é o servidor. Tá aqui, server. É um servidor. E aí o servidor, ele procura aqui no código dele, que eu não sei o que é. Porque esse código aqui pode ser Java, C#, pode ser C++, pode ser PHP, né, que a gente está estudando nossas aulas, pode ser qualquer coisa, é o código dele. Só que na hora de ele responder aqui, ele vai usar os formatos padrões de resposta, XML ou XML, SOAP ou JSON, né? Então, ao invés de realizar chamadas diretas para o código-fonte, porque a empresa não quer disponibilizar o código-fonte, né? Óbvio. Os serviços definem protocolos que descrevem como enviar e receber as mensagens, utilizando descrições em metadados. Metadados, gente, é uma informação atômica dentro de um arquivo. Tá? Atômica porque ela tem um espaço de índice, um espaço pequeno, onde ela informa valores de permissão, tamanho, tipo de arquivo, tudo isso está agregado dentro daquele arquivo, daquela mensagem. Tá? Então isso é um metadado, tá bom? Bom, e aqui eu tenho dois formatos. Eu trouxe o JSON, que é o super comum hoje em dia, e o XML, né? O XML, ele tem uma situação que eles têm os atributos dele, né? Aí ele coloca a informação, né? Olha só, eu tenho os atributos e a informação dele, o dado, né? Ele trabalha dessa forma. Já o JSON, ele trabalha dessa outra forma. Ele tem nomes e dados para cada nome desse aqui. Então, para cada situação dessa, eu tenho um nome, um parâmetro e um valor. Parâmetro e valor. Então, notem que o JSON e o XML, eles são bem diferentes, né? Mas são os que a gente... Na verdade, o XML, ele é usado assim há muito tempo, só que já está perdendo um pouco o mercado para o JSON, né? O JSON seria o que é mais moderno hoje em dia, é a forma mais moderna, porque na verdade ele foi criado, a ideia do JSON ele foi criado por Roy Findling, que é o mesmo que desenvolveu o HTML, né? O padrão HTML. E o que são web servers, né? Então, o Web Service é uma solução utilizada na integração de sistemas e na comunicação entre aplicações diferentes. Por exemplo, eu tenho uma empresa que distribui
software, no caso, por exemplo, a Google. Ela distribui o quê? Ela pode distribuir mapas, códigos de uma aplicação, por exemplo, como eu posso mostrar informações do meu Google+, né, como a minha rede social do Google, ou então informações de fotos ou de arquivos. Então ela tem uma série de produtos para distribuir publicamente. Então, para eu poder acessar, eu preciso acessar o web service da Google para poder acessar as informações que eu quero. Então o web service é uma forma, é um serviço web que utiliza SOA, a ideia da arquitetura SOA, para entregar informação para as pessoas. Tá ok? Vou passar a palavra para o professor Alan. É importante salientar também que a arquitetura SOA, por exemplo, lá na utilização do Google, é a mesma que nós usamos, por exemplo, hoje nos aplicativos de banco. Nós não podemos crer que, por exemplo, um banco faz um modelo de autenticação para o smartphone, um outro modelo para o site, um outro modelo para o terminal. Na realidade, eles usam o mesmo serviço. A diferença é que o cliente que consome o serviço, em um determinado momento é um celular, em determinado momento é um browser. Então, o Google utiliza absolutamente a mesma arquitetura. Então, se você observar o Google, como o professor disse, tem diversos serviços, mapa, calendário, e-mail. E se você estiver autenticado, você pode acessar todos eles e pode de todos eles autenticar utilizando a mesma arquitetura de serviço. Então eu posso logar no Google pelo calendário, posso logar no Google pelo mapa, pelo e-mail, por qualquer área. Essa é um modelo de trabalho muito comum hoje em dia, a utilização ou reutilização de serviços. Professor, hoje é muito comum, principalmente utilizando o JSON, por causa do tamanho da informação que é trafegada e também por causa da facilidade. Então, normalmente se desenvolve uma vez e se utiliza em muitos lugares. Exato. Então, o JSON hoje em dia é o que é mais consumido na internet, em todos os grandes big players, né? Eu falo assim, big players é o Facebook, Yahoo, Twitter, Google. Então, todos eles usam alguma web service, algum tipo de troca de informação que facilita entre os aplicativos. Por exemplo, no caso que o professor falou, foi brilhante, né? Realmente, a gente tem hoje diversos tipos de dispositivos. Então, nesses diversos tipos de dispositivos, nós temos diversos tipos de telas diferentes, sistemas diferentes, e eles fazem a comunicação e entregam a mesma informação para o cliente, né? Então, voltando aqui para o quadro. Bom, e aí eu trouxe aí uma ideia de como funciona, né, o web service, né? Os web services são componentes que permitem às aplicações enviar e receber dados em formato XML. Cada aplicação pode ter sua própria linguagem, que é traduzida para uma linguagem universal, um formato intermediário como XML, JSON ou CSV, né? O que acontece? Esse CSV é um formato em que as palavras são separadas por vírgulas, né? Então, eu tenho uma máquina cliente, né? Eu tenho essa máquina cliente aqui. Essa máquina cliente vai fazer uma comunicação, ela faz uma solicitação HTTP ao servidor web, que é o servidor web, e esse servidor web, ele vai consumir alguma informação ou vai trazer alguma informação do seu banco de dados e vai retornar em formato XML ou JSON, né, aquele formato que eu mostrei para vocês, uma resposta, por exemplo, para o dispositivo celular. Mas aqui também poderia ser uma TV, né, também. Então, não interessa aqui o tipo de dispositivo. A forma que ele vai dar a resposta sempre vai ser no formato XML ou JSON. Então, as tecnologias que estão envolvidas, né? As bases para a construção de um web service são os padrões XML, SOAP ou REST. No nosso caso, eu vou só sempre falar sobre XML, né? E sobre REST. Né? O transporte dos dados é realizado normalmente via protocolo HTTP ou HTTPS. Para conexões seguras, o padrão não determina um protocolo de transporte, tá?
ele não tem nada a ver. O protocolo de transporte seria TCP, né, ou UDP, né? Eu não preciso determinar, eu determino só qual tipo de padrão que eu vou usar. Então, padrão, quando eu falo em padrão, eu falo sobre HTTP. Porque XML e REST são estilos, né? Então, integração de sistemas, né? Os web services permitem que a integração de sistemas seja realizada de maneira compreensível, reutilizável e padronizada. Bom, por que isso? Porque ele mantém o mesmo formato de comunicação. Imagina só você, isso aí todo mundo sempre fala sobre quando a gente fala sobre protocolo. Eu quero conversar com o professor Alan, só que eu só sei falar japonês e o professor Alan só sabe falar francês. A gente vai conseguir conversar? Será que a gente vai conseguir manter uma comunicação? Não seria mais fácil se eu soubesse falar o francês ou o professor também soubesse falar o japonês e a gente poderia se comunicar? Então a gente precisa determinar um formato padrão para existir a comunicação entre os sistemas, tá? Então a ideia de você dar respostas com o mesmo formato é poder criar um protocolo da comunicação, uma forma usual, normal, né, em que dispositivos diferentes se comuniquem. Bom, e aí a gente vai falar também sobre API, né, ou em português é API, né, Advanced Program Interface. Em português, interface de programação de aplicativos. É um conjunto de padrões de programação que permitem a construção de aplicativos e as suas utilizações de maneira não tão evidentes para usuários. Bom, a API, na verdade, ela hoje em dia ela já é muito antiga, tá? Desde assim, na hora que você já utilizava os sistemas operacionais com bibliotecas gráficas, eles já tinham sua API, tá? O Windows, a API, né? Falar em português, a API. Então a API desses aplicativos permitiam que eles criassem um padrão de comunicação interna. Então é uma interface para comunicação. Eu vou dar uma ideia aqui mais na frente, no próximo slide, né? Eu vou fazer uma analogia aqui, né? Vamos imaginar que a API é o serviço de eletricidade. E eu tenho que fazer o acesso, eu preciso de uma interface, e a interface vai ser o cabo de energia. Então notem que nós temos vários tipos de formatos de tomadas. Então isso aqui seria, numa ideia geral, uma API. Só que aí o camarada, ele tem um cabo de energia. Esse cabo de energia é a interface que ele vai fazer para comunicar com o sistema elétrico. Então veja, eu tenho várias empresas que distribuem energia. Eu tenho várias empresas que são os provedores da energia. E essas empresas entregam no seu API, né, a sua forma de entregar na casa é essa tomada aí. E cada tomada tem um formato específico. Então aqui no Brasil eu tenho um, na Europa eu tenho outro, na Ásia eu tenho outro. Então cada um tem o seu formato, a sua interface para você se conectar o que eu quero entregar. Por exemplo, no nosso caso do exemplo é energia, né? Então eu quero entregar energia, então eu preciso de uma interface, e essa interface é o que vai se comunicar com essa tomada, e essa tomada a gente vai imaginar que é uma forma em que eu tenho de enviar as informações para o usuário, tá? Bom, e o que é REST? REST é Representational State Transfer, é transferência de estado representacional. É um estilo arquitetural que define como os padrões, no caso, padrão web, HTTP ou URI, devem ser utilizados. Então, nesse próximo slide, eu vou dar uma ideia de diferença entre estilo e padrão. Então, REST é um estilo. Mas o que é um estilo, professor? Um estilo arquitetônico é uma abstração, não é algo concreto. Por exemplo, nessa imagem, nós estamos vendo uma igreja com estilo gótico.
Então eu sei que ela está com estilo gótico, ela tem um desenho diferente. Então quando você olha, você já tem uma ideia de qual é o estilo da arquitetura dessa igreja. Então o estilo é uma coisa que é abstrata, ela não define o padrão, né? Eu tenho vários tipos de padrões de arquitetura, né? Mas como exemplo, o estilo é uma coisa abstrata. Você sabe como é, mas você consegue identificar visualmente, né? Então o estilo, por exemplo, o estilo gótico define os atributos ou as características que você vê em uma catedral construída nesse estilo, né? No nosso caso, que a gente está vendo essa imagem. Então, o REST é um estilo, né? REST é um estilo e HTTP é um padrão. Na internet, a REST é um estilo e HTTP é um padrão. A REST conta com protocolos de comunicação sem estado, stateless, que podem ser armazenados em cache, como HTTP, para facilitar o desenvolvimento de aplicativos. Bom, o que eu posso dizer é o seguinte: o REST hoje em dia eu trago a informação de uma forma mais fácil, como o professor Alan falou há pouco, e eu trago de uma forma rápida e é fácil de desenvolver a aplicação, porque ela vem num formato bastante interessante para ser consumido por outras aplicações. Então, REST, eu quero só deixar claro que HTTP é um padrão do mercado, mas o REST é um estilo. Dá umas palavrinhas, professor, por favor. Então, um aspecto muito interessante sobre o que o professor falou agora, relacionado à velocidade de tempo de resposta, solicitação e request, é uma analogia que nós fazíamos antigamente na programação procedural. Antigamente, se você quisesse um componente que trouxesse, por exemplo, o nome de uma empresa, o nome de um funcionário, de um cliente, você teria que construir um componente. E na outra tela, se você quisesse pesquisar o cliente novamente, você teria que construir um outro componente. Então, se vocês pensarem, por exemplo, numa empresa de telemarketing, uma operadora de comunicação, em um determinado setor você tem o cadastro do cliente, em um outro setor você tem o contrato do cliente, em um outro setor você tem o cancelamento do cliente. Vocês imaginem que se essa empresa tiver 10 setores, elas precisam consultar o mesmo cliente. Então, o tempo de resposta no desenvolvimento é muito menor se a fonte de dados vier de um único lugar. Então, o modelo RESTful, o padrão utilizando texto, transferência de texto de um cliente para um servidor e vice-versa, ele se tornou muito mais eficaz por causa do tamanho do arquivo. Ou seja, antigamente, quando eu queria uma informação, eu tinha que trafegar, renderizar todo o resultado. Eu tinha que trafegar, por exemplo, uma página HTML por completa, com todo o estilo, com todas as tags, e isso levava tempo e processamento. Hoje não. Hoje eu faço o tratamento lá do lado do cliente, mas a informação vem do servidor. Mas só vem do servidor o que realmente precisa vir. Então, professor, o tamanho do arquivo, o tempo de resposta é o maior benefício que essa tecnologia, sem dúvida, traz. Com certeza. Então, nos fundamentos REST, os fundamentos são 5 fundamentos. Dê a todas as coisas um identificador. Então, no nosso caso aqui, geralmente, ele vai ter um negócio chamado ID. Vincule as coisas. Então, eu posso vincular coisas, por exemplo, né, um user ID. Utilize métodos padronizados. Então, eu vou ter métodos get, post, né, put, que são verbos, na verdade, gente, métodos e verbos. E recursos de múltiplas representações. Então, essas múltiplas representações são geralmente raw, texto. Eu vou ter saídas com informação. Na verdade, eu posso ter vários tipos de representação. E comunicação sem estado. Eu não preciso ter um vínculo entre a aplicação e a outra aplicação, porque ela não tem um estado de conexão, né? Ela não tem um estado de conexão.
Bom, e aqui nessa tela eu tenho os verbos mais comuns quando eu vou utilizar uma aplicação com REST. A gente coloca RESTful, que é a forma de consumo, né? É como se eu consumisse a aplicação, eu falo que é uma aplicação RESTful. Então eu vou ter os verbos, ó, post, get, post. E aí posso enviar as URIs, né? A URI é aquele que está no navegador, né? O nome que está no navegador. Eu vou mostrar em exemplos aí. Por exemplo, bookmark create. Eu quero criar um bookmark. Eu quero mostrar o bookmark 1. Então eu tenho o nome, o verbo, né? E o identificador. Bookmark e update. É o que eu quero fazer com o comando post, né? E eu tenho um identificador. Bookmark, que é o nome, e o verbo delete, que eu quero apagar. E as ações, ó, eu estou criando, quando eu coloco esse tipo de URI no meu navegador, o que é o URI? Na verdade, eu vou escrever aqui em cima, né? Eu tenho lá http, eu vou colocar aqui www.ifro. Deixa eu apagar aqui. Então eu vou colocar aqui exemplo, né? Exemplo.com. E aí eu coloco aqui que eu quero colocar lugar, eu quero criar um lugar. Aí eu coloco lugar criar. Quando eu faço esse tipo de informação aqui na minha URL, a URI é o identificador, esse camarada aqui, ó. Esse identificador, ele está dizendo que eu quero criar. Então, para criar, ele vai usar o verbo post. Ele vai usar o verbo post. Então, o verbo post, eu vou poder criar um local para a minha aplicação. Então, ele vai utilizar verbos para fazer, por exemplo, um CRUD, né? Criar, atualizar, ler ou apagar alguma informação. E aqui, ó, além de ter dessa forma nomes e verbos, eu posso ter só os nomes, ó. Bookmark eu posso criar. Com o identificador bookmark 1 eu posso visualizar. Dependendo, aqui a única coisa que vai ser diferente são os verbos. Porque quando o verbo... Eu vou mostrar isso daqui a pouco, né, para vocês poderem entender. E onde a REST API, né? Na atualidade, usamos todos os dias em diversas páginas web, nas quais visualizamos notícias e encontramos um botão como like do Facebook, ou quando vemos imagens do Instagram, ou ainda nos comentários feitos ao vivo no Twitter e na TV. Tudo isso por meio de acesso a uma API REST. Então eu vou aqui para o computador para mostrar um pouco o que seria um acesso a um API REST. Bom, então aqui no meu código eu tenho um exemplo, por exemplo, eu aqui abri o Cloud 9, que lembra lá dos nossos recursos Avas, e eu tenho aqui uma aplicação em que ela acessa o Google Maps e me traz uma informação, né? Então eu tenho aqui o código fonte aqui, eu tenho um controller, né? E dentro desse controller, eu tenho um método chamado lugar, em que ele acessa o mapa do Google e eu digo o nome da cidade. Eu vou colocar aqui, eu já tenho, por exemplo, deixa eu mudar aqui. Então aqui, olha, notem que eu criei uma página em que eu coloco a localização. No mapa ele dá um autocomplete, ó. Vou colocar aqui Cacoal. Ó, Cacoal. E ele vai lá e mostra no mapa Cacoal e pega a latitude e a longitude.
Como ele faz isso? Eu vou mostrar como é que ele acessa a API do Google. Então, simplesmente, eu venho aqui na barra de endereços, onde isso aqui é o URI, tá vendo? Maps, Google APIs, Geocode, JSON, Address. E eu coloco aqui o nome da cidade. Eu vou colocar aqui Vilhena. E vou pressionar Enter. Aí ele me traz, em formato JSON, todas as informações que tem de Vilhena. Ele traz latitude, longitude, ele me traz o nome da cidade, o país que está a cidade, o estado da cidade, tá? E eu também posso transformar isso aqui em XML. E esse é um formato em XML. Então vejam, notem a diferença que eu tenho. Eu tenho a aplicação, ela mostra de duas formas diferentes e ela utiliza o API, né, a API do Google. E dessa forma eu consigo fazer uma aplicação como essa. Eu coloco o nome aqui da cidade. E ele vai buscar no mapa aquele local. Vamos dar uma olhadinha no código rapidamente? Então aqui no código ele procura, ele vem e mostra aqui um mapa, ele manda esse endereço URI aqui, ó. E ele traz a latitude e a longitude, né? Eu procuro a latitude e a longitude do local. E aí com a latitude e a longitude, deixa eu só pegar o arquivo certo, ele trata aquela informação, só um minutinho, que eu vou pegar aqui dentro do controller mesmo. Então, dentro desse geolocation aqui, lugar controle, do geolocation, eu vou ter a latitude e a longitude, e aí ele vai juntar isso, jogar nessa outra URL, a latitude e a longitude, vai transformar em JSON e vai trazer para mim uma resposta. Outro exemplo é usando o API do Instagram. Fechar todas as telas aqui. Bom, aqui eu posso colocar o nome de uma cidade e ele vai acessar o Instagram e vai trazer fotos relacionadas àquela cidade. O que ele fez? Ele acessou a API do Instagram e trouxe fotos do local. E eu não preciso... O que eu preciso aqui? Eu preciso consumir aquele formato JSON para ele mostrar a informação. Voltando ali para a tela. Então, veja só. Para acessar esses APIs, cada companhia tem o seu endereço. Por exemplo, o Google Maps API, ele tem o Google Developers, onde eu crio planos para poder acessar a API. Aí eu coloquei aqui porque ele mostra aqui, ó, eu posso acessar para o Android, para o iOS, o Web e aquele que a gente estava vendo hoje na aula, o Web Service. Para obter o acesso à API, eu preciso de uma chave. Eu preciso dessa chave aqui. Geralmente, a chave de acesso ela é um acesso para o meu usuário. No meu caso, o professor Rousseau, o professor Ala tem uma chave dele. Então, cada um, para poder ter uma chave, ele tem que ir lá registrar. E essas chaves, elas são bilhetadas, né? Vamos dizer assim, quanto você consome de tempo, ele vai te cobrar isso. Por favor, professor, adiciona mais alguma informação para a gente. Uma coisa muito importante relacionada à API, ao uso da API
principalmente no quesito de segurança, que o professor acabou de falar sobre chave de acesso. Um dos grandes riscos de problemas que podem existir na utilização de API é a falta da chave de acesso, a falta de segurança realizada pelo uso de navegadores ou de URLs com a tentativa de burlar essa chave. Por isso que toda a autenticação de uma API é utilizada através de uma chave de acesso. Toda a autenticação de uma API exige, então, uma identificação. Um dos outros riscos é a utilização dos métodos. O professor mostrou agora há pouco, lá nos padrões dos RESTful, que é possível enviar método POST, método GET, método DELETE. Então, existem muitas outras pessoas que tentam derrubar uma API através dos serviços, mudando a chave de acesso, mudando o método de acesso, para que a API fique sobrecarregada e deixe de responder. É inclusive um padrão de ataque que nós já vimos anteriormente. Então é importante salientar que existem riscos, portanto é mais importante que você, ao desenvolver, crie bem um modelo de segurança, colocando a chave de acesso, determinando bem quais são os métodos que vão ser aceitos para cada um das URLs disponíveis no projeto. Então, professor, essa utilização é de extrema relevância para os alunos. Exatamente. Então agora eu vou mostrar aqui no código onde fica aqui a minha chave de acesso, onde geralmente eu coloco. Então veja aqui, bem no cabeçalho HTML, espero que vocês estejam vendo bem aí, eu tenho um cabeçalho HTML, eu tenho uma tag chamada red. Dentro da tag red, eu tenho um link onde eu posso colocar script source e coloco a chave. Eu vou colocar, deixa eu colocar aqui. Ops. Colocar aqui com a setinha do cursor. Então aqui onde está, key, tá vendo key? É onde eu coloco a chave de acesso, ó. Então essa chave de acesso vai dentro da página HTML, voltando lá para a tela, né? Que a gente tem muita informação ainda para passar. Então, além dessa chave onde a gente coloca, que é bem no início do cabeçalho, eu tenho aqui, né, na tag red, que eu mostrei há pouco, é aqui onde eu seto a informação da minha página, né? Então eu seto as informações necessárias, eu configuro, né, setar, configurar, eu coloco a chave aqui e com essa chave permite executar a aplicação e buscar a informação, no caso do Google. Próxima página. E aí, pesquisando, eu trago informações como o JSON, como eu mostrei na página passada. Se eu colocar aqui o mapa e colocar no formato JSON aqui, ele vai me trazer o formato JSON daquela informação, ó. Né? Então ele vai me trazer a informação e na verdade, quando eu busco essa informação, eu uso um método chamado get. E aí, como eu mostrei aquela aplicação, eu posso fazer a localização buscando a informação. Na verdade, esse mapa aqui, ó, esse mapa eu não tenho no meu código. Ele é dinamicamente colocado usando o JSON, buscando aquela informação e trazendo aqui na tela. Vejam como é bacana utilizar o JSON, né? E aí, como a proposta da nossa Técnicas Avançadas de Programação web, a gente vai mostrar aqui também um pouquinho sobre o Lumen. O Lumen é um micro framework do Laravel, bem mais rápido e bem mais robusto, assim, robusto não, né? Mas a ideia não é ser robusto, a ideia dele é ser muito rápido e com as informações simplesmente para você trabalhar, fazer APIs, por exemplo, para o seu sistema.
Então, as etapas de criação para uma aplicação web, devemos determinar as rotas, né, que vocês já devem ter visto no recurso AVA, e os verbos para criar os nossos REST API. Desenvolver um controller para controlar o que vai vindo da rota, para qual modelo que vai, para qual view que vai. Criar uma migração, que a gente viu na teleaula 4, né? Ver uma migração, fazer uma migração para poder migrar os dados persistir os dados em um banco. E criar um modelo para ser uma associação para eu poder persistir os dados, né? Eu preciso associar os dados com o modelo. Então, aqui no nosso caso, se eu fosse fazer uma aplicação, se eu fosse usar o verbo get, eu vou buscar recursos ou fazer cache. Se eu usar o verbo post na aplicação, eu vou criar um novo recurso. Se eu colocar o verbo put, eu vou atualizar algum recurso existente. E se eu usar o verbo delete, né, o delete, eu vou remover um recurso. Então, sempre eu vou criar rotas com os verbos get, put, post e delete. E quando eu for buscar os recursos, vejam bem o URI aqui, né? Aquele que eu coloquei. O REST API sempre vai trabalhar com esse tipo de informação, é bem mais simples. Ele realmente usa o padrão HTTP. E aqui, ó, eu digo qual o verbo que eu quero utilizar. Aí ele me traz o resultado. Nesse caso, o que foi que eu fiz? Eu obtive o número do livro, o ID 1, o título do livro, tal PHP, o nome de um usuário, eu criei lá teste Silva e ISBN. Então, eu posso visualizar os livros de uma biblioteca, por exemplo. Eu posso ter toda uma biblioteca e fazer um REST API para que outras faculdades possam consumir a minha biblioteca, mas simplesmente a única coisa que eu entrego para eles é esse formato aqui, ó, é o formato JSON. Criando um recurso. Então, criando um recurso, eu posso, por exemplo, criar uma página, criar um novo recurso no meu sistema e dizer que eu quero acessar, que eu quero criar um título para o meu livro, um autor, um ISBN, mas simplesmente usando isso aqui, ó. Eu uso um URI e dou um post, aí eu crio um livro com esses recursos. Eu criei um livro, coloquei o nome do livro, Um Lindo Livro, José Silva, adicionei isso ao meu banco de dados. Atualizando, aí olha só, eu crio um outro verbo, aí eu vou atualizar o meu livro número 2. Então, no caso aqui eu vou atualizar uma nova informação, ele vai também atualizar usando JSON. Sempre eu vou estar trabalhando com verbos. Se eu for apagar uma informação, se eu for apagar o livro 3, eu executo o verbo delete, aí ele vai criar essa URI, né? E aí ele apaga o registro 3 usando o JSON. Então, notem que quando eu utilizo o JSON, ele apaga ou cria ou atualiza a minha aplicação utilizando os verbos get, put, post. E aqui o nosso sistema de rotas. Então vejam nas rotas que eu tenho grupos. E para cada grupo eu coloco um verbo. Olha só, para obter os livros eu executo get. Para buscar os livros eu executo get. Para eu buscar um livro com o número do livro, eu uso get também, que é para obter o livro. Para eu criar um livro, eu executo post. Para eu atualizar o livro, eu executo put. E tudo eu fiz naquele arquivo de rotas que a gente já tem no recurso AVA, né? Que vocês já fizeram, que tem desde a teleaula 3 e na teleaula 4. E aqui é uma ideia do nosso controlador. O controlador, ele vai ter como eu vou achar os livros e trazer uma resposta na minha view. Ele procura por todos os livros, né? Por todos os livros, e utiliza o método all. Então,
o que acontece é que o controlador vai ter os métodos e vai dizer qual a view que vai executar cada método. Então, para cada método que eu vou criar, ou atualizar, ou apagar, eu vou ter uma ação aqui dentro do controlador. E lógico que para poder criar todos esses modelos, e como eu mostrei na teleaula 4, o Lumen, como Laravel, ele protege a aplicação de uma vulnerabilidade que é um acesso em massa. Então eu determino que eu só vou poder salvar o título do livro, o autor do livro e o número do ISBN do livro. Então, sempre que eu vou persistir os dados, eu tenho regras que eu devo seguir para persistir os dados. E a migração dos dados, né? Aqui é como eu crio as tabelas da minha aplicação. Ó. Então é assim que eu crio minha tabela. Eu criei todas as tabelas, eu preciso criar aquela migração, como eu mostrei na teleaula 4, com o método up e o método down. Se você não sabe o que é o método up e down, veja na teleaula 4, que eu estou explicando para que servem esses métodos na migração. E, amigos, chegou aí no final da nossa teleaula 5 para atividade de sala. Espero que vocês tenham gostado dessa teleaula 5 e vamos para a atividade. Obrigado. E aí, meus amigos alunos do curso de Informática para a Internet, espero que a atividade tenha sido super fácil mesmo, e que tenha várias interações, né? Então vamos à atividade, né, pessoal? Isso, professor. E já adianto, sim, que foi muito fácil, né? E nossos alunos com certeza vão trabalhar de forma muito simplificada nessa atividade. O contexto da nossa atividade está relacionado com serviços web. Na prática, tudo que nós falamos na teleaula de hoje foi a disponibilização de serviços via internet. Então, vamos para a atividade. A questão de número 1, professor. O que é arquitetura orientada a serviços? Nós vimos hoje aqui em sala que falamos um pouco de arquitetura, falamos um pouco de alguns padrões e vamos agora trabalhar um pouco nessas respostas no sentido do serviço. Serviço foi o que o professor falou aí dos players, né, dos big players, são aqueles grandes sites que fornecem coisas que você utiliza aí no dia a dia, né, o mapa, o e-mail, enfim, tudo isso. Mas a resposta mais indicada para esse fim, o professor vai nos elucidar agora. Professor, a questão de número 1, o que é arquitetura orientada a serviços? Bom, então imagine você que uma empresa trabalha com diversas linguagens e ela tem diversas aplicações. E essas aplicações são diferentes, falam diferentes, falam protocolos diferentes. Então o SOA é um padrão em que eu utilizo o serviço para eu poder implementar uma integração de tudo isso. Então, a ideia é uma ideia muito macro, tá? Do que a gente mostrou de web service, de REST. Então, o que acontece? O SOA foi a ideia principal. O engenheiro chegou e disse assim, olha, precisamos criar uma forma de fazer com que várias aplicações sejam entregues para o cliente como um serviço. Então eu falei que na arquitetura SOA, ela trabalha com request reply, quer dizer, eu solicito e retorno uma entrega de informação. Então, geralmente o consumidor, que é o cliente daquela, no nosso caso, todos nós somos clientes de alguma aplicação. A gente está solicitando uma informação
ela vai ter um cliente de serviço e um serviço que vai estar hospedado num servidor, em que tem um código que a gente não sabe qual é. A única coisa que ele disponibiliza para a gente são parâmetros e valores. Então a arquitetura SOA, ela veio para determinar como eu vou, num mundo heterogêneo de aplicações, entregar os dados para o cliente. Ótimo, professor. E ainda como um rápido complemento, nós podemos utilizar como um exemplo prático a visão que nós temos, por exemplo, da empresa Samsung. A empresa Samsung, ela é uma empresa que desenvolve para televisão e desenvolve também para smartphone. Então, se ela quiser criar uma aplicação que pesquise os seus clientes, que forneça dados dos clientes, ela não precisa desenvolver dois projetos diferentes. Mas a televisão utiliza um padrão de tecnologia, de ambiente operacional, e um celular com Android, normalmente, utiliza um outro ambiente. Então, apesar de estarem em ambientes diferentes, elas podem utilizar o mesmo serviço, que poderia ser, nesse caso, a consulta a clientes. Então, a arquitetura orientada a cliente é isso. É quando existe um serviço disponível, independente do tipo de cliente, do tipo de arquitetura que tiver embaixo. Existe um serviço que pode ser acessado. Então, na prática, é isso. Professor, questão de número 2. Explique qual a finalidade normalmente de um web service. Bom, então, como a gente falou anteriormente, na questão do SOA, é um padrão, né? Padrão de arquitetura. E o web service, a pessoa que desenvolveu o web service entendeu o que é a estrutura SOA, o que é a arquitetura SOA, e aí ele criou uma forma de integrar as suas aplicações. As aplicações poderiam falar o mesmo idioma. Então o web service ele é um padrão para eu integrar sistemas. Então a melhor resposta seria que o web service é um integrador de sistemas. Um único local onde eu posso consumir informação independente do tipo de linguagem ou do tipo de plataforma que eu estou usando. Ótimo. E como complemento também, o web service, a finalidade dele, como eu citei agora há pouco, é entregar o mesmo tipo de informação com o mesmo padrão para diversos clientes. Um exemplo muito clássico disso hoje aqui no Brasil é a utilização, por exemplo, do site dos Correios, que você pode passar um CEP e receber via JSON os dados do seu endereço ou do endereço do CEP que você passou. Existe também uma finalidade muito comum, é a utilização da API via JSON do Facebook. Por exemplo, se você pode desenvolver uma aplicação para o Facebook, colocar ela como um aplicativo lá no Facebook e ela vai acessar alguma outra informação. Você não pode imaginar que você está acessando diretamente o banco de dados do Facebook. A sua aplicação não vai lá diretamente no banco de dados, porque eles nunca permitiriam isso. Mas eles permitem que você tenha acesso, por exemplo, a uma listagem de amigos do seu perfil. Como eles permitem isso? Eles lhe dão, através de uma chave de acesso, uma listagem via JSON. Ou seja, tem um serviço lá que está disponível para que você utilize. É um modelo de web service que você pode utilizar para integrar a sua aplicação ao Facebook e a diversas outras aplicações. Então vamos à questão de número 3. Professor, a pergunta é: o que é uma API? E para que serve? É uma pergunta bem ampla, né? O que é uma API, então para que serve? Então, a API, como eu fiz a analogia, né, para que vocês entenderem, ficasse mais fácil, é que hoje em dia uma empresa de eletricidade tem que distribuir a sua eletricidade para os consumidores das casas. Então, quando ele vai comprar no material elétrico, ele compra uma tomada e coloca na sua casa para utilizar aquele recurso de energia, certo? Só que esse negócio, essa situação, imagine uma empresa como a Google, que vários tipos de clientes precisam consumir as informações deles. Eles entregam como se fosse uma tomada lá. Então essa tomada seria a API, né? Seria uma interface para as aplicações dele. Uma interface para a programação avançada.
eles desenvolvem uma forma de entregar os dados de uma maneira mais simples e não importa o tipo de plataforma ou arquitetura, né? Ele vai te entregar aquela informação desenvolvendo, por exemplo, como no nosso caso a gente mostrou o REST API, em que ele entrega parâmetros e valores para as aplicações. Então a API é um desenvolvimento interno das empresas para poder fazer a entrega, o compartilhamento das informações públicas para os clientes, mas sem permitir que os clientes vejam o seu código-fonte. Ok? Isso, e sempre lembrando que a API ela fica disponível como normalmente uma URL, ou como o professor mostrou, uma URL seguida de uma URI que vai fazer as definições dos métodos, dos verbos que vão acessar. E é muito comum hoje. Inclusive, existem profissionais que são preparados para o desenvolvimento de APIs, que são profissionais de back-end, de programação interna, aqueles profissionais que só fazem isso. A característica desse profissional, que aliás é um profissional muito procurado, a característica dele é permitir com que, através de um método, de uma API, um determinado verbo, uma informação possa ser recuperada, tratada e disponibilizada para o usuário, seguindo lá os riscos e os quesitos de segurança que a API deve ter. Então é muito importante frisar que existe dentro de uma corporação ou dentro de um ambiente de desenvolvimento profissionais separados. Normalmente, o profissional que trabalha com desenvolvimento faz um pouquinho de cada coisa, mas em empresas maiores, principalmente fora do Brasil, existe uma segregação muito grande. Então existe inclusive o profissional arquiteto de recursos web, que é o profissional que só trabalha com API. Ele desenvolve tudo que vai ser disponibilizado lá para o front-end, lá para a pessoa que está desenvolvendo no celular, que está desenvolvendo no browser. Então esse é um profissional muito procurado, muito valorizado inclusive em empresas no Brasil e fora do Brasil. Então vamos à questão, professor, de número 4. Quais são os riscos mais comuns na utilização da API? Nós aqui em sala falamos do modelo de autenticação, das chaves que são enviadas e trazidas, mas assim, de uma forma geral, a questão é, quais são os riscos mais comuns nessa utilização? Então, na hora que a gente utiliza uma API, geralmente a empresa que deixa você consumir informação, ela quer bilhetar você. Bilhetar como assim? Ela vai te dizer quanto tempo você tem para usar, quantos tipos de acesso. A Google ela tem uma ferramenta em que ela monitora todas essas tuas requisições. Então, quando eu pego uma chave, eu tenho até 20 mil, 100 mil requisições, vamos dizer assim, que eu posso usar. Passou disso, ele já começa a me cobrar. Porque ele já sabe que existe, eu não estou consumindo individualmente essa chave, ela está sendo consumida por várias pessoas. E imagina se eu não tivesse um token, essa chave, para poder compartilhar as informações. Então, os riscos de segurança é justamente, por exemplo, nessa questão de você não ter um token para fazer a gestão da tua aplicação, tá? E além de você poder também sofrer um mass assignment, que é uma tipo de vulnerabilidade que ele tenta acessar os dados em massa, colocando vários valores arbitrários na sua aplicação. Então, geralmente, qualquer... é normal. Quando você tem sua casa e você bota você cerca a sua casa, coloca uma cerca elétrica, monitora a sua casa, você está preocupado com a segurança. Mas não adianta, se você deixar a porta aberta, o camarada vai entrar na sua casa. Então, se eu não tiver uma chave de acesso, eu estou deixando a minha aplicação aberta para ter uma possível vulnerabilidade e um risco de acesso de uma pessoa maliciosa acessar o meu código-fonte, os meus dados. Exatamente, professor. E esse risco, ele, com o desenvolvimento, nós dissemos inclusive em sala, ele vai, além da chave, vai do método de acesso, a forma, a verificação, por que o professor falou agora, muito importante, de ataques em massa, que normalmente são utilizados para indisponibilizar o serviço,
Ou seja, é uma preocupação que nós vemos lá desde da teleaula 2 até agora, falando desse aspecto de segurança que nós citamos em sala. E a questão 5, que também é a última questão, professor, falando agora do último tema da aula, o que é REST e para que ele é utilizado. De uma forma bem geral, nós trabalhamos 2 padrões, professor. Falamos do REST, né, que é lá o estilo, e depois também falamos do RESTful, vendo os verbos. E a pergunta é, o que é REST e para que ele é utilizado? Então, REST, ele traz um estado representacional do que eu quero, de uma informação. Então ele traz eu tenho um formato representável para trazer. E a ideia surgiu do próprio criador do HTML. Na tese de doutorado dele, onde ele via que existiam várias tecnologias como o XML, SOAP, que eram muito burocráticas e difíceis de trabalhar, ele entendeu que dentro do padrão HTML eu poderia utilizar os verbos que existem dentro do HTML para trazer informação, uma informação rápida e utilizando o padrão do mercado, que é o HTML, é um padrão web do mercado. E isso facilitou, né, a forma de eu transportar as informações. E como o professor Alan havia falado, é muito mais rápido, muito melhor, muito mais interessante você trazer as informações que realmente são necessárias. Eu não preciso ficar agora colocando várias coisas para poder buscar a informação que eu preciso. Eu vou na fonte e pego só o que eu realmente necessito. Por exemplo, na aplicação da foto do Instagram, eu passei a latitude e a longitude do local e ele me trouxe as fotos. Mas eu não tenho salvo as fotos no meu banco de dados. Ele vai no servidor do Instagram, utilizando a API para buscar as fotos. Então, é essa a ideia da representação. A representação, ela é um formato texto, formato imagem, formato de áudio, é uma forma representacional dos dados. Exatamente. Então, nós acabamos assim o questionário e eu quero somente fazer uma consideração sobre o assunto de hoje. O assunto de hoje, dentro do contexto do desenvolvimento, ele é muito importante, ele é muito atual. É interessante que vocês, utilizando já os recursos que já estudaram dentro do curso, recursos de HTML, de banco de dados, de JavaScript, qualquer outro recurso também de framework visual, framework de interação, por exemplo, jQuery, Bootstrap e tantos outros, inclusive o Laravel, que nós vimos hoje, que nós vimos na disciplina para PHP, que vocês passem a trabalhar, pesquisem a forma de utilização desse recurso de API dentro dos projetos de vocês, porque com certeza vocês vão se deparar com um mercado de trabalho que exige esse tipo de tecnologia, ou seja ela JSON, ou seja ela um XML, ou qualquer outro padrão. Existem por aí, vocês vão encontrar algumas versões do SOA que eram utilizadas ali pelo Delphi na linguagem Boland, na linguagem Pascal lá atrás, algumas outras utilizadas pelo Java, que também tinham padrões diferenciados. Mas, de uma forma geral, o modelo de desenvolvimento atual utiliza o padrão RESTful. Então é muito importante que vocês considerem o que foi dito em sala para a vida profissional que vocês vão ter. Ok, professor? Eu gostaria de agradecer a nossa teleaula 5. Foi bem trabalhosa, porque a gente queria trazer uma informação atualizada, a gente está trazendo o que está rolando no mercado atualmente. Não é atual só do Brasil, no mundo, tá? Porque o Laravel, o Lumen, REST API é o que todo mundo anda falando no momento. A gente eu e o professor Alan, cuidado, né, de trazer uma informação interessante para os alunos. Espero que com isso, você, dentro da IFRO ou em casa, comece a estudar, dê valor a essas informações. Os profissionais hoje em dia existe uma necessidade muito grande, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, de profissionais que trabalhem com programação. Tá? A Google, o Facebook, elas fazem torneios, elas fazem encontros para divulgar programação. Então a IFRO, a gente é a nossa escola técnica para trazer informação para o aluno, uma informação que é valiosa. E a gente está querendo
semear, né, colocar a semente e plantar alguma coisa com vocês, que realmente vocês comecem a ter um gosto, uma vontade de programar. Obrigado por mais essa teleaula e boa noite a todos, boa noite aos tutores e os alunos. Um abraço.